Olá, meu nome é Jefferson, sou gerente de departamento pessoal da Contiplan. Vou mostrar para vocês agora alguns pontos específicos da MP 1045, onde ela trata sobre as reduções de carga horária e salário e suspensão de contrato de trabalho dos funcionários. Então, a nova MP ela foi publicada no dia 27 de abril de 2021, né, onde institui um novo programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Essa medida ela dispõe sobre medidas complementares, né, para enfrentamento das consequências de emergência de saúde pública, né, do coronavírus, tá? E ela institui o Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda, que possibilita a redução proporcional de jornada e dos salários, além da suspensão temporária do contrato de trabalho. Quais são as formas de pactuação? Então, conforme o disposto nos artigos 11 e 12 da MP, por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo individual escrito empregado e empregador, né? Todos os empregados admitidos até o dia 27 de abril de 2021 podem ter essas medidas adotadas, né? Podem ter os seus contratos suspensos ou a redução de carga horária e salário. Os admitidos após essa data, eles ficam fora dessa MP. Então, a MP ela tem uma validade de 120 dias, né, a contar da publicação, que foi o dia 27 de abril, ou seja, ela vai até dia 25 de agosto de 2021 deste ano. Tá? As medidas que tratam no artigo 3 serão implementadas por meio de acordo individual ou escrito, tá? Ou negociação coletiva, no caso, para os empregados com salário superior a R$ 3.000. A comunicação para os funcionários com salário inferior a R$ 3.000 pode ser por acordo individual, por escrito no prazo de 48 horas, antes da aplicação das medidas. Ou seja, 2 dias antes de você reduzir a carga horária e o salário do funcionário ou suspender o contrato de trabalho dele, você tem que comunicá-lo por escrito. Após a formalização, né, da redução ou da suspensão, a empresa tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, né, que está reduzindo ou suspendendo o contrato de trabalho do funcionário. A partir desta comunicação, o benefício será pago 30 dias após o início da redução ou da suspensão. O valor vai variar de acordo com a parcela do seguro-desemprego, né? Na redução equivalente ao percentual que foi reduzido, 25, 50 ou 70, e na suspensão 100% do valor, salvo se a empresa faturou mais de 4,8 milhões no ano. Daí essa parcela vai ser de 70% e a empresa vai ter que complementar com a ajuda de custo de 30%. Redução de jornada de trabalho. Então, a redução poderá ser feita por até 120 dias após a publicação da MP. A redução de jornada deve observar a preservação do salário hora, pactuação por acordo individual ou coletivo escrito por empregador e empregado, ser realizada nos percentuais de 25%, 50% e 70%, idêntico ao que era na MP 936, publicada no ano passado. O empregado vai receber o valor proporcional do salário em relação às horas trabalhadas, ou seja, a empresa vai arcar com o restante, né, do salário, 75%, 50% ou 30%, conforme for a medida que for adotada por ela de redução. E a jornada deve ser restabelecida em até 2 dias corridos a contar da data estabelecida no acordo individual ou coletivo, ou da data da comunicação do empregado, que informe o empregador, no caso, né, que informa o empregado sobre a decisão de antecipar a redução. Caso a empresa queira antecipar a redução, ela deve, ou suspensão, ela deve comunicar o empregado 48 horas antes. Na suspensão do contrato de trabalho, a suspensão do contrato poderá ser feita por até 120 dias. Tá? A suspensão temporária do contrato será pactuada conforme os artigos 11 e 12 da MP, por convenção coletiva, por acordo coletivo ou acordo individual. Tá? O valor do benefício ele vai depender da receita bruta anual da empresa. Se for abaixo de 4,8 milhões, será equivalente a 100% do valor do seguro-desemprego. Se a empresa faturou acima de 4,8 milhões, será de 70% do valor do seguro-desemprego. Mais 30% do salário vai ser pago pela empresa ao empregado como uma ajuda compensatória.
sem incidências de encargo nenhuma, né? Não vai incidir INSS, FGTS, imposto de renda, também não vai entrar para a média de férias e 13º, tá? As empresas que optarem pela suspensão do contrato de trabalho, elas vão ter que fazer a manutenção dos benefícios dos seus empregados, salvo o vale transporte. Ou seja, vale refeição ou vale alimentação tem que continuar sendo pago, o plano de saúde, a empresa tem que continuar com o empregado ativo no plano de saúde, né? Se a empresa tiver mais algum outro benefício, como cesta básica, como uma ajuda de custo, deve ser mantido. Mas o vale transporte não precisa, tendo em vista que o colaborador não vai se deslocar até o trabalho. Durante a suspensão de contrato, o colaborador tem a opção de fazer o recolhimento do INSS na qualidade de segurado facultativo, né? Entrando no site do INSS e gerando a guia e fazendo o recolhimento com recursos próprios, né? A empresa não precisa custear esse valor do INSS para o funcionário nesse período de suspensão, tá? Se ele quiser optar, né, é facultativo, né? Faz quem quiser. Para restabelecer a jornada da mesma maneira, né, 2 dias a contar da data estabelecida, tá? Caso a empresa queira antecipar, né? Suspendi por 30 dias, com 25 dias eu quero chamar o funcionário de volta, eu comunico ele 48 horas antes dele retomar as atividades. Sobre as estabilidades, tá? Então, conforme o artigo 10 da MP, todo colaborador vai ter a garantia provisória do emprego ao receber o benefício emergencial de manutenção de emprego e da renda, que trata no artigo 5 da MP, em decorrência da redução de jornada de trabalho e dos salários ou da suspensão temporária do contrato, que trata a medida. Então, durante o período acordado de redução ou de suspensão, o empregado ele não pode ser desligado da empresa. Após o restabelecimento da jornada de trabalho ou, né, dele voltar da suspensão, ele vai ficar com uma estabilidade equivalente ao período que ele ficou com o salário reduzido ou suspenso. Ou seja, se a empresa reduziu ou suspendeu por 30 dias, ele tem esses 30 dias em que ele está sobre as medidas estável e após o retorno mais 30 dias, né, ele tem de estabilidade. No caso da empregada gestante, né, ele vai ter a mesma estabilidade pelo período acordado na redução ou na suspensão, tá? A contar do término do período da garantia estabelecida. Ou seja, a empregada gestante, ela sai de licença maternidade, esse período da estabilidade da MP, ele para de contar. Após o retorno da estabilidade da licença maternidade dela, essa estabilidade volta a contar. Então, o período que ela está com licença maternidade de 120 dias, a estabilidade estanca e retorna os dias que ficou faltante após o retorno dela. Sobre as multas de estabilidade, tá? O funcionário ele tem uma estabilidade, mas caso a empresa queira demiti-lo, ela pode, tá? A MP ela não barra a demissão. Só que tem uma contrapartida, tá? O empregado ele vai ter direito a 50% do salário em que ele teria direito no período de garantia provisória no emprego, na hipótese de redução de trabalho, esse salário igual ou superior a 25%. Ou seja, reduzir o salário do funcionário em 25%. Se ele for desligado dentro do período de estabilidade, ele vai receber 50% do restante dos dias que ele teria da estabilidade. Se a redução for igual ou superior a 50%, tá? Ele vai ter direito a 75% do valor que ele teria no período da garantia provisória. E 100% do salário no caso deles ter a redução de 70% e ter o contrato suspenso. O prazo da garantia provisória decorrente dos acordos da redução proporcional de jornada e salário, suspensão do contrato de trabalho, que tratava da outra MP, tá? Eles são cumulativos, ou seja, ele só começa a contar o dessa a partir do momento que cessar a outra. Alguns lembretes importantes que a gente traz agora, que os acordos para redução de jornada e salário ou suspensão do contrato não poderão ser feitos de forma retroativa, ou seja, eles não podem ser anterior a 27 de abril. O benefício emergencial vai ser pago em conta corrente do funcionário que for informado no momento da transmissão para o Ministério da Economia. Tá? Caso não seja informado uma conta corrente, a Caixa vai depositar
se ele tiver uma conta poupança na Caixa ou uma conta corrente. Caso ele não possua uma conta corrente na Caixa ou poupança e não tenha uma outra conta informada no momento da transmissão do Ministério da Economia, a Caixa vai abrir uma poupança virtual para ele e vai depositar o benefício lá, que ele vai poder acompanhar através do aplicativo Caixa Tem, conforme era no ano anterior. As parcelas pagas do benefício emergencial que os funcionários não sacarem no prazo de 180 dias, elas vão ser devolvidas aos cofres da União. Os funcionários vão poder visualizar os acordos e datas de pagamento através do aplicativo da CTPS Digital, né? Baixa o aplicativo da CTPS Digital no seu smartphone, vai entrar com login e senha padrão do governo, e lá vai ter a data em que o contrato foi suspenso ou que foi reduzida a carga horária, né? Até quando vai essa suspensão ou redução e qual a data do pagamento, né? Lembrando que se a gente quiser dar férias para o funcionário, a gente precisa restabelecer a jornada de trabalho dele ao normal, às 220, ou cancelar a suspensão do contrato, né? Pedir para ele retornar, né? Sempre lembrando com um prazo de 48 horas, para aí sim a gente poder dar o gozo de férias para o funcionário. Então, como vai funcionar para fazer essa solicitação para a Contiplan? Então, primeiro, a empresa vai acordar com o empregado a redução de carga horária e suspensão, firmando o acordo e comunicando o sindicato dos empregados. Com o ok do sindicato, então, a empresa vai enviar para a Contiplan esses acordos de redução e suspensão, assinados através de chamados na nossa plataforma do Agidesk. Então, a gente vai disponibilizar para todos os clientes dois chamados dentro do Agidesk, um para redução de carga horária e outro para suspensão. Então, eles devem ser feitos através desta plataforma. Após o recebimento, a Contiplan vai fazer a comunicação para o Ministério da Economia através da empregador web, tá? No prazo de 10 dias, conforme a MP. Após essa comunicação para o Ministério da Economia, o empregado receberá o valor do benefício em até 30 dias da data do início da suspensão ou redução. Caso a empresa não tenha o modelo dos acordos, né, ela pode solicitar para o nosso departamento pessoal através de chamado no Agidesk. Caso a empresa opte por redução de jornada e carga horária e salário, precisamos que envie para nós, então, os novos horários dos funcionários, né, planilhados para que a gente possa fazer essa alteração no sistema, né, e deixar o pagamento equivalente à carga horária que a empresa destinou, que pode ser de 75%, 50% ou 30%. Tá? Os valores do benefício vão ser baseados com base no seguro-desemprego. Tá? A gente não tem como precisar os valores, né, porque é uma métrica do Ministério da Economia, nesse cálculo, que ele vai apurar a média dos 3 últimos salários dos funcionários, né, vai colocar na tabela de seguro-desemprego e vai dar o valor a receber. No caso de suspensão, 100% desse valor. No caso de redução de carga horária, eles vão pagar a diferença que a empresa reduziu a carga horária do funcionário. Os envios do acordo para o sindicato e negociação coletiva fica por conta do próprio cliente, né? O cliente que faz essa comunicação com o sindicato, né? Então, o propósito, né, desse vídeo foi para explicar de uma maneira mais prática e operacional a nova MP, mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, a gente fica à disposição, tá, dos nossos clientes para explicar, né, como é que vai funcionar, mas a gente pode ver ali nesse vídeo, né, no decorrer da MP, que ele não muda muito do que foi essa mesma sistemática no ano de 2020, né, que a gente teve bastante adesões aqui na Contiplan, então a sistemática vai continuar a mesma. Mas caso reste alguma dúvida, a gente fica à disposição. Tá? Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo.